Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, em último dia de semana, uma semana de Reserva Federal dos Estados Unidos, que levou a perdas do dólar, como podemos ver por aqui, no índice do dólar a cair severamente, aqui para níveis em torno de 98, quando chegou ali a negociar acima dos 100, e o Eurodólar a ganhar aqui, a negociar em máximos de cerca de 2 meses, bem acima dos 1,17 e longe destes mínimos que ultimamente tínhamos aqui feito ainda em novembro, abaixo de 1,15, ali nos 1,1491. Isto quando a Reserva Federal cortou as tais taxas de juros e, digamos, desiludiu um pouco os mercados ao pensarem que poderia haver uma comunicação mais hawkish e ela, de alguma forma, não surgiu. Bom, hoje, e nesse caso, o Eurodólar ontem ainda acabou por ser mais impulsionado do que aquilo que eu eventualmente acreditaria. Eu acreditava que esta agora suporte, antes resistência, tivesse aguentado o preço durante mais algum tempo, dando aqui alguma consolidação a estes níveis, mas o preço de facto acabou por ir mais longe, acabou por ganhar aqui assim esta resistência em torno de 1,1760 antes então de começar a consolidar, como parece ser o caso. O preço continua agora aqui assim a negociar bem acima dos 1,17, está aqui em cima de 1,1730 neste momento, e vamos com um dia de hoje onde vamos ter praticamente um dia vazio de dados económicos, nem na Europa nem nos Estados Unidos, onde provavelmente o mercado vai olhar, pelo menos eu vou estar atento a algumas intervenções verbais por parte de membros da Reserva Federal, que obviamente depois da reunião começam a falar, como vai ser o caso de Anna Paulson, Beth Abmack ou Austin Goolsbee. São dovos, principalmente Austin Goolsbee é dovo, portanto a probabilidade de vermos aqui assim, por um lado, o suporte ao Eurodólar relativamente às palavras dele poderá ser um facto. No entanto, mais uma vez, tal como antes na reunião, o mercado ficou desiludido por a falta de alguns comentários mais agressivos, mais hawkish por parte de Jerome Powell. Se isso acontecer o mesmo agora com Austin Goolsbee, provavelmente teremos também aqui o efeito contrário, ou seja, de poder, neste caso, até ganhar o dólar, ou seja, com perdas do euro-dólar, quebrando aqui estes tais 1,1730 que neste momento está a negociar. O mercado provavelmente vai estar agora também, depois destes ganhos fortes que podemos ver em praticamente todos os gráficos, eu acredito que possamos ver esta sexta-feira um pouco mais comedida, na medida em que o mercado vai estar à espera do que vai acontecer para a semana. E para a semana vamos ter, além do Banco Central Europeu, que é um non-event, ou seja, é um evento que não vai fazer história, certamente, é mais do que certo tudo o que vai acontecer, ou seja, manter taxas de juro, manter a comunicação, continuar a estar num bom sítio, tal como parece agora, inclusive é o Fed também estar a usar a mesma semântica, a mesma verbalização, e por isso não é por aí. Mas, por outro lado, vamos ter os non-farm payrolls, finalmente, vamos ter os dados da inflação nos Estados Unidos, além dos PMIs, também vamos ter PMIs na Europa e nos Estados Unidos, mas principalmente os non-farm payrolls e a inflação nos Estados Unidos poderão dar de alguma forma aqui assim mais alguma volatilidade ainda ao mercado.
na medida em que, para já, Jerome Powell continua a colocar o Fed sob os dados, ou seja, as decisões, debaixo dos dados que vão aparecendo, e vão aparecer agora dados que já não aparecem há algum tempo devido à tal paralisação governamental que nós assistimos aqui há 1 mês e meio, 2 meses atrás. Bom, vamos então olhar aqui mais para os nossos gráficos e o que vemos é, de facto, apesar de ter sido uma semana que nos pareceu bastante mais volátil, na realidade foi muito pouco volátil. Entre mínimo e máximo desta semana, para já, e estamos a sexta-feira de manhã, vai 1,1615 e 1,1762. Portanto, é o mínimo e o máximo, com a média móvel das 21 semanas pelo meio, aqui a 1,1659 neste momento. Portanto, os tais 1,1615, 1,1762, estamos a falar de cerca de 150 pontos de volatilidade, quando anteriormente temos andado à volta dos 100 pontos, isto numa semana onde houve Reserva Federal, onde houve tudo isso, portanto continua o preço bastante contido, continua aqui a andar nesta consolidação nos tais, entre os tais 16, 15,40, chamavam 15,40, 18,30, nem isso, não é? Como já vemos, mas com o preço agora a parecer que vai testar aqui, antes do fim do ano, os tais 1,1830, ou quem sabe, num overshooting, mesmo fazer um novo máximo acima destes 1,1920 que temos aqui assim, já feitos este ano. Mas isso certamente não será para hoje e vamos ver se será para a semana. Isto é no gráfico semanal. Quando olhamos para o gráfico diário, obviamente o que temos aqui é o break desta nuvem de Ishimoku. É importante este break. Atingiu estes tais 61,8% deste movimento, que eu acredito que mantenho aqui, mas para a semana já não o vou manter. Este Fibonacci já fez o trabalho dele, se é que é uma tal correção. E portanto aí assim o que poderíamos ver era agora a continuação deste movimento e portanto em baixa, o que eu não sinceramente descarto, e portanto o que vamos ver agora aqui assim é a nuvem de Ishimoku a ser, vamos ver se isto é um falso break ou não. O falso break dava-se o preço hoje acabar por negociar dentro da nuvem novamente, que se encontra aqui abaixo, portanto aqui assim este nível, estamos a falar de um 1693, portanto se acabar abaixo de um 1693 ainda não temos o break confirmado desta nuvem, senão vamos ter o break confirmado da resistência dada por esta nuvem e passamos a ter o suporte da mesma, portanto aqui à volta dos 1,17, como já referi. E é esse o que me parece o cenário mais provável, portanto podemos ver aqui assim alguma correção, mas que vem aqui assim ganhar suporte na nuvem de Ishimoku. Quando olhamos para os gráficos dos indicadores de momento, o que vemos é, obviamente, a continuação desta tendência ascendente, deste momento ascendente, tanto por parte do MACD como por parte do RSI, embora cada vez mais encostado, digamos, à área de sobrecompra. No gráfico a 4 horas, portanto, tivemos aqui assim os tais 1,1730 quebrados, ficou um pouco curto, digamos, não chegou a atingir os tais níveis de 1,1780 que eu referi, mais particularmente 1,1778, o preço ficou nos 1,1762 e está agora aqui assim até ligeiramente abaixo desta linha que está a 1,1728, que eu ponho aqui como um número redondo, 1,1730, e ele já está neste momento a negociar a 1,1725. Se o break, digamos, destes 1,1730, poderão vir a encontrar aqui assim mais resistência uma vez, aqui assim à volta dos 1,1655, 1,1670. No entanto, podemos fazer aqui um outro exercício, que é depois deste forte movimento em alta, e o que vamos encontrar aqui é um primeiro nível de suporte à volta dos 1,1706, dado pelos 38,2% de Fibonacci deste movimento. Portanto, e nesse caso
o que temos é o suporte maior, ou o objetivo primeiro desta correção, de uma correção deste movimento, poderemos encontrá-lo aqui nos tais 1,1706, os 38,2%, ou caso venha mais abaixo, então os tais 61,8%, e aí estamos a falar já abaixo de 1,17, obviamente estamos a falar nos 1,1671, ou seja, aqui perto desta área de suporte que eu já tinha referido. Quando olhamos para os indicadores de momentum, claro que continuamos a ver aqui assim um momento positivo no MACD, assim também o mesmo no RSI, no entanto, já anunciar, digamos, alguma parte dessa mesma correção, tendo em consideração que ele veio acima da linha de sobrecompra e agora está em sentido descendente, portanto, a validar a probabilidade de vermos então a tal resistência. Vamos ver então aqui os 1,1706 como um primeiro objetivo dessa mesma correção que aqui que este RSI nos pode estar a indicar. Para terminar, vamos aqui então olhar para o gráfico diário. Aqui o que vemos, podemos ver aqui o preço a testar então aquilo que eu estava a referir há pouco, os tais 1,1728, por isso anda aqui assim à volta da média móvel 21, veio andar acima, agora está um pouco abaixo e portanto a dar indicação de que pode continuar a recuar um pouco, da tal correção, e vamos ter aqui assim esta média móvel de 55 neste gráfico a uma hora que está a 1,17 na realidade, e então um pouco mais abaixo, o mais forte das 200 horas, que está aqui a 1,1660 aproximadamente. Ora, há aqui outras situações que podemos aqui verificar, nomeadamente, não era isto que eu queria, nomeadamente vamos aqui colocar este ponto aqui que nos pode dar suporte ao mesmo tempo, e reparem que estamos aqui quase coincidente com a tal média móvel 55, das 55 horas, e neste movimento último que foi feito, mais forte, entre os tais 1,1680 que deu este ímpeto até ao máximo, poderemos olhar para aqui, podemos verificar que níveis de correção nós podemos ter aqui a considerar, e vamos considerar um primeiro nível nos 38,2%. Nos 38,2% temos o tal primeiro nível que está a ser atingido a 1,1730, mais uma vez, portanto, aqui a confirmar esta área como uma área importante, e se for então quebrada, vamos ter o tal objetivo principal de uma correção que está aqui nos 61,8% de Fibonacci, nos 1,1713 aproximadamente, ou seja, acima deste tal máximo que vemos aqui, anterior, que está aqui a 1,1707, e ainda da média móvel 55 que tinha eu apontado anteriormente. Eu sinceramente, o meu cenário base é que provavelmente o preço poderá aguentar aqui os 1,1730 e iremos ver algo a consolidar neste sentido. No entanto, não descorre a possibilidade de vermos esta correção ainda a continuar um pouco mais, aqui a vir aos tais 1,1710 aproximadamente, e portanto a fazer mais isto aqui neste sentido, ou seja, não se afastando muito, continuando aqui num novo intervalo, mas como sempre num intervalo bastante, como já vimos, bastante apertado, ou seja, parece-nos aqui os movimentos muito amplos, mas na realidade aqui estamos a falar entre 1,17 e 1,1750 aproximadamente, portanto ainda com a volatilidade a continuar bastante contida. No meio disto tudo ainda temos que considerar algum fator externo que possa influenciar o preço, e numa altura destas em que a liquidez começa a ficar cada vez mais reduzida e portanto com volumes mais baixos, e se houver algum pico, digamos, de uma tensão qualquer geopolítica, ou seja o que for, a probabilidade de vermos um movimento mais errático, mais forte, é bastante maior.
Bom, mas como sempre, isto é apenas a minha opinião, a forma de eu ver o mercado, de interpretar os dados, e não é nenhuma recomendação de investimento, como sempre. Bom, para já é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios e eu por mim estarei por cá na próxima segunda-feira com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!